Agora vamos falar do perdão externo. Ele é diferente do interno. O interno é um perdão que é comigo mesmo, que eu preciso liberar em oração diante de Deus. É um perdão comigo. Agora eu já estou resolvido, eu já liberei o perdão interno, que é o mais importante. Aí vem a segunda fase. E se essa pessoa que te magoou resolver te procurar para pedir perdão para você? Nem sempre isso vai acontecer. Mas se acontecer, existe uma forma bíblica de se liberar esse perdão. Existe uma forma bíblica para que eu libere o perdão, eu me alivie, a pessoa se arrependa e realmente seja perdoada por Deus. Há uma forma bíblica. E o que eu não posso fazer é banalizar o perdão. E é o que muitos estão fazendo, banalizando o perdão. Existe uma forma bíblica. Eu não posso banalizar. Então o perdão externo acontece quando a pessoa que fez o mal, feriu, magoou, machucou, não sei o que ela fez, ela vai me procurar agora para falar comigo pessoalmente e diante de mim chegar e dizer, eu quero pedir perdão. O que eu tenho que fazer? É o que nós vamos aprender na Bíblia, Lucas 17. Todos encontraram? Versículo de número 1 diz assim, todo mundo junto. E disse aos discípulos, isso aqui é Jesus falando, é impossível que não venham escândalos. Olha o que a Bíblia diz. Mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um destes pequenos. Versículo 3, pega a caneta. Olha o que diz o 3. Olhai por vós mesmos. O que nós temos que olhar? Se o teu irmão pecar contra ti, o que a Bíblia mandou você fazer? Diga para ele que não foi nada. É isso que está escrito aí? Não. O que está escrito? Se o teu irmão pecar contra ti, o que a Bíblia diz? Não, também não mandou perdoar. Repreenda. É a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que anotar esse passo. Se o teu irmão pecar contra ti, o que você tem que fazer? Repreenda. É a primeira coisa que você tem que fazer. A Bíblia não mandou eu perdoar a pessoa. A Bíblia mandou fazer o quê? Primeiro, repreender. Aí agora olha o que a Bíblia vai dizer. E se ele se arrepender, o que diz a Bíblia? Agora sim eu perdoo essa pessoa. Eu vou ler o 4 e vou voltar para o 3. Vamos lá. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e se 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, o que eu faço? Perdoo. Agora sim eu perdoo com arrependimento. Mas vamos voltar para o 3? Olhe por você mesmo. Se o teu irmão pecar contra ti, o que a Bíblia diz? Repreende. Então qual é o problema? O problema é que muitas pessoas, por não saberem perdoar, elas não se resolvem. A pessoa não se resolve, ela continua com aquele peso no coração. Porque às vezes, é Lucas 17, versículo 3. Porque às vezes quando chega alguém para pedir perdão, a pessoa olha e ela não sabe liberar o perdão externo. É diferente, eu não tenho mais mágoa. Dentro de mim, em oração, já perdoei. Agora é o perdão que eu solto da boca para fora para aquela pessoa ouvir que eu perdoei ela, porque internamente eu já perdoei. Já está perdoado, não tem mais nada dentro de mim. Esse é o perdão mais importante, o interno. O externo é a conversa que a pessoa veio me pedir. Só que às vezes a pessoa chega para você e diz, você me perdoa, fulano? Aí você olha para a pessoa e não sabe perdoar. A Bíblia mandou eu perdoar ou primeiro repreender? O que é o repreender? Eu vou pegar um porrete aqui, ele vai ver tudo que ele me fez, vou fazer. Não, não é isso, não é para brigar, formar uma guerra. Agora eu vou pegar aqui o cabo de vassoura, vou acabar com o Joaquim para ele aprender o que ele me fez e mostrar com quantos paus se faz uma canoa, né? Não, não é isso. Repreender é falar a verdade. Mostrar para aquela pessoa a extensão da atitude dela. O que o ato dela provocou em mim. Porque ela não conseguiu entender. E quando ela veio te pedir perdão, ela ainda não está realmente arrependida. Porque ela não consegue saber o que tu sofreu, o que tu passou. Quem fere, não sente. Quem é que sente? Quem é ferido. Quem fere não sente, não tem como saber o que fez para ti. A pessoa pode dizer, eu te entendo, eu sei o que tu está passando, eu sei o que eu te fiz. Não, quem feriu jamais sabe. Quem fere não sentiu nada, não sabe o que você está sentindo. Qual é o nosso problema? O nosso problema é banalizar o perdão, olhar para a pessoa e dizer, não foi nada, não foi nada. Aí a pessoa vai embora sem se arrepender, porque ela não entendeu o que ela fez para ti. E às vezes, se ela estava querendo começar a se arrepender, quando tu diz não foi nada, então não foi grave o que eu fiz. Então não tem problema. Não vai se arrepender. A
pessoa vai embora. E você vai ficar mal resolvido. Porque você vai deitar a cabeça no travesseiro e você vai ficar dizendo para si mesmo: ah, por que eu não falei isso? Por que eu não falei aquilo? Por que eu não falei tal coisa? Por que eu não disse tal outra? Poxa, por que eu fui assim? Por que eu falei isso não foi nada? Se eu estou triste? Ou seja, eu não me resolvi. E ainda às vezes atrapalhei a pessoa que ia se arrepender. Cometi um erro. Não posso banalizar o perdão. A Bíblia está dizendo, se o teu irmão, leia o 3 de novo, vamos lá. Se o teu irmão pecar contra ti, o que a Bíblia diz? Repreenda. Ou seja, mostra a verdade, mostra a extensão do ato da pessoa. Ela tem que entender a extensão do dano, do ato que ela me causou. E ela não consegue entender, porque ela feriu você. Então quem fere não sente. Vou dar um exemplo. O marido. Teve um dia, ele perdeu a cabeça, ele ficou agressivo, ele já estava meio agressivo. E de uma hora para outra, ele ficou super agressivo com a esposa. O que ele fez? Mas ele bateu tanto nela que ele quase cegou ela de um olho, quebrou os 2 dentes da boca dela e os centroavante. Quebrou os 2 centroavante. Irmão, quebrou mais uma costela dela e botou ela no hospital. Aí essa mulher saiu do hospital. E quando ela sai do hospital, o homem chega para conversar com ela em outro ambiente e fala: puxa, estou arrependido do que eu fiz contigo, você me perdoa? Ela dá um sorriso sem os 2 dentes, com o olho fechado e doendo a costela. Ai, fala mal. Não foi nada. Irmão, ele não vai mudar. Porque ela está dizendo que não foi. Mesmo que talvez ele estivesse arrependido, quando ele ouve isso, ele diz: ah, então não foi tão grave o que eu fiz. Na próxima vez, ele vai quase cegar o outro olho, vai quebrar os dentes da lateral, porque o da frente ele já quebrou, e talvez ele vai acertar outra costela. E talvez ele vai fazer de novo. Porque a pessoa disse não foi, ela está errada. Porque ela está mentindo para ela mesma. E além de estar mentindo para ela mesma, ela está mentindo para quem? Para ele. Porque foi muita coisa assim. Ela deveria pará-lo, sentá-lo e dizer: olha, eu até te perdoo, mas primeiro eu tenho que te falar o que tu fez para mim e o que eu estou sentindo. Primeiro, você quebrou minha costela, eu não dormi 3 noites, está ruim para respirar, o meu olho está aqui fechado, não consigo enxergar, estou com uma dor. Segundo, estou com baixa autoestima, porque quando eu me olho no espelho e me vejo sem os dentes, eu me sinto uma mulher feia, triste. Você daria um sorriso sem os 2 dentes da frente? Como é que você ia sorrir? Meio diferente, né? Ou seja, aquilo não foi nada. Ela não pode dizer que não foi nada. Aquilo foi muito para ela. Só que se ela não mostrar para esse homem o que ele fez, ele vai se arrepender? Não. Talvez ele vai dizer: ah, não foi nada. Na próxima vez que ele se irritar, ele vai bater. Porque ele bate, para ela não é nada. Ela deveria dizer para ele: olha, e eu nunca mais vou aceitar isso. A confiança está quebrada. Você vai ter que me reconquistar, porque eu não confio mais em ti. E a próxima vez que você fizer isso, pode saber que tu vai para a polícia, tu vai preso, eu não vou te tirar de lá. Porque eu não nasci para ser um saco de pancada. Só que a mulher olha para o cara e fala para ele: não foi nada. Ah, então tá bom, vou acertar o outro olho, quebrar essa costela. Ele vai terminar o trabalho. Porque às vezes a pessoa diz: não foi nada. Por exemplo, irmão, se você está casado, o seu cônjuge traiu você, você ficou triste, 1 mês de tristeza, seu coração foi lá embaixo, você ficou com baixa autoestima pensando: eu não devo prestar para ele ou ela, tanto faz, ter procurado outra pessoa e ter me trocado. Eu devo ser o pior homem, a pior mulher desse mundo. Você se olha no espelho, se acha feio ou feia, você ficou triste, não comeu, deu uma tristeza, como se fosse uma meia depressão, você ficou 5 dias sem comer, ficou mal, não dormia de noite, pensando, não esquecia aquilo. Aí chega o seu cônjuge: ah, eu queria pedir perdão aqui, sabe, né? Nosso casamento não estava legal, não sei o quê, dando 300 desculpas. Primeiro, não se arrependeu. Porque quem se arrepende bate no peito e diz: eu estou errado, eu jamais deveria ter feito isso, a culpa é totalmente minha. Porque o que um não quer, então não tem justificativa. Porque tem pessoa do mundo que não faz isso. Não existe justificativa. Então, primeiro, a pessoa tem que mostrar que ela está arrependida, assumindo o erro. Segundo, eu não posso olhar para a pessoa e dizer que não foi nada. Eu tenho que falar a verdade, foi muita coisa. A confiança está quebrada.
Eu estou com a autoestima baixa. Você não sabe o que você fez para mim. Você começa a contar tudo que você passou. Às vezes a pessoa não estava arrependida. Mas quando ela ouve a verdade, ela para e diz: meu Deus, eu não imaginei que a minha atitude provocou tudo isso nessa pessoa. Eu não imaginei que o meu comportamento provocou tudo isso nele ou nela. Aí dentro do coração dessa pessoa, agora ela entendeu o que ela fez para você. Vai começar a ser gerado o verdadeiro arrependimento. Então eu não posso simplesmente banalizar o perdão. Jesus está dizendo no 3, olhe por você mesmo. Se o teu irmão pecar contra ti, o que diz a Bíblia? Faça o quê? Repreenda. Se eu não fizer isso, a pessoa nunca vai entender o quanto ela me feriu, porque quem fere não sente. Pode dizer: não, mas eu errei contigo, eu te agredi, quase ceguei o teu olho, quebrei uma costela e 2 dentes, mas eu sei que tu está sentindo. Como tu sabe? Não é tu que está sem 2 dentes? Não é tua costela que está quebrada? Ah, eu sei que tu está sentindo. Como que tu sabe? Não foi tu que foi traído? Tu traiu. Tu não está sentindo o que eu estou sentindo. Então a pessoa não sabe. Então eu preciso falar a verdade para a pessoa. E daí a Bíblia diz aqui, ó, e se ele se arrepender, o que a Bíblia diz que eu faço? Então ele vai ter que conquistar a sua confiança. Porque o arrependimento não acontece com palavras. Arrependimento é obras. Arrependimento é dia a dia. Arrependimento é mudança de comportamento. Se não houver mudança de comportamento, se continuar agindo igual, fazendo tudo o que fazia, a pessoa não se arrependeu. Não mudou. Olha o que diz Provérbios capítulo 16. Então eu não posso banalizar o perdão. É a mesma coisa se você tem um filho. Se o seu filho fizer as coisas erradas e toda vez que você passar a mão na cabeça dele, ele vai mudar? Não vai. Ele vai continuar fazendo tudo errado. Quando é que o seu filho vai mudar? Quando ele errar e você sentar ele e repreendê-lo, falar a verdade para ele, que ele não pode fazer aquilo por causa disso, ele vai começar a mudar. Quando eu repreendo, eu sento, eu explico por que não pode ser feito, a pessoa entende e ela começa a mudar. Provérbios 16, quem achou, diga amém. Então a gente não pode banalizar o perdão. Ah, fulano, você quebrou uma costela minha. Não, não foi nada, quebra outra aqui do outro lado. Não posso fazer isso. Foi muita coisa. E eu preciso mostrar a verdade. Se eu não mostrar a verdade, não haverá o verdadeiro arrependimento. E se a pessoa não se arrepende, ela não muda. Você não vai ver obras. Você não vai ver o comportamento de alguém que se arrependeu. E quem se arrepende tem comportamento de arrependimento. Provérbios 16. Se a pessoa está fazendo tudo igual, é porque ela não se arrependeu. Não houve mudança. O teu marido te bateu. Aí tu aceitou ele em casa de novo. E ele está fazendo de novo tudo o que ele sempre fez. É o mesmo comportamento, mesma atitude, mesma grosseria, mesmo jeito de ser. Não houve arrependimento. Provérbios 16. Todos acharam? Olha o versículo 6. Leia comigo como é que se perdoa a iniquidade. Diz o 6. 16, 6. O que diz a Bíblia? Pela misericórdia. E o que mais que diz a Bíblia? Pela verdade. Então não é só a misericórdia, tem que ter o quê? A verdade. Eu tenho que repreender, eu tenho que mostrar a extensão do ato da pessoa. O que aquele ato daquela pessoa me causou? Eu não posso simplesmente olhar e dizer que não foi nada, porque foi muita coisa para você. Afetou você, atrapalhou a sua vida, fez você ficar dias sofrendo com isso. Como é que eu vou olhar para a pessoa e dizer, não, não foi nada, ela não vai se arrepender. Eu preciso mostrar o que eu estou sentindo. Repreender não é brigar com a pessoa, mas é mostrar a verdade. 6. Pela misericórdia, e o que diz a Bíblia? Pela verdade. Eu preciso mostrar a verdade. Não é só perdoar. Se você não mostrar a verdade, não vai haver mudança. Não é só ter misericórdia. Eu preciso mostrar a verdade. O que diz o final do versículo? Pela misericórdia e pela verdade. O que diz a Bíblia? Se purifica o que, pessoal? A iniquidade. Então não é simplesmente só ter misericórdia. Eu preciso mostrar a verdade para a pessoa. Olha, essa atitude causou isso, essa atitude me fez aquilo, essa atitude me fez tal coisa, a tua atitude me fez... A pessoa vai entender, ela começa, puxa, eu não imaginei. É como a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos... Como é que a pessoa vai se arrepender? Como é que ela vai mudar? Se eu não mostrar para ela o que ela fez para mim. Às vezes ela não percebeu o que ela fez. Ela acha que o que ela fez foi simples, foi leve, não foi pesado. A pessoa não está completamente arrependida. E a minha parte, antes de perdoar, Jesus disse, você precisa repreender. Ter uma conversa séria
para mostrar o que essa pessoa realmente fez para você. Vamos comigo no livro de Tiago. E olha o que o Tiago vai falar para nós aqui no capítulo 4. Vamos lá, Novo Testamento. Tiago, capítulo 4. Então nós não podemos dizer que não foi nada, porque foi sim muita coisa. Foi sim algo que machucou você, que feriu você emocionalmente, psicologicamente. Às vezes a pessoa teve que tomar até remédio. Não foi nada. A pessoa teve que fazer terapia, tomar remédio para passar. E diz que não foi nada. Tiago 4. É como um filho, sem repreensão, ele não muda. Só passando a mão na cabeça não muda não. Tiago 4. Se a pessoa às vezes não tem uma consequência, ela continua fazendo. Porque é tudo muito fácil, tudo muito simples. Tiago 4, versículo 17. Você vai ler comigo aí. O que diz a nossa Bíblia, pessoal? Todo mundo junto. Vamos lá? O que está escrito aí? Aquele, pois, que sabe fazer o bem. E o que a Bíblia diz? E não faz, ele comete o quê? Então leia de novo. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete o quê? Então a Bíblia está chamando esse pecado de omissão. Pastor, que bem é esse que eu tenho que fazer? Repreender quem está me pedindo perdão. Eu não posso liberar o perdão simplesmente dizendo que não foi nada. Eu tenho que fazer o bem para aquela pessoa. E eu faço o bem para aquela pessoa quando eu repreendo ela. Quando eu mostro para ela a verdade. Quando eu mostro para ela a extensão da atitude que ela cometeu. O quanto que ela fez me feriu. Eu estou fazendo mais bem para ela do que para quem? Porque eu estou levando ela ao arrependimento. Não tem como a pessoa se arrepender se ela não conseguiu entender o que ela fez. Se a pessoa não conseguir entender que aquilo que ela fez feriu alguém, machucou. Se eu olhar e dizer que não foi nada, viver tudo como normal, às vezes a gente tem aquele familiar que parece maluco. Na noite anterior ele te quebrou 2 dentes. No outro dia ele acorda. Oi amor, tudo bom? Beijo, como é que tá? Abraço. Parece louco. Sabe? Parece uma pessoa hipócrita que não sabe que no outro dia fez uma coisa grave, no outro dia acordou como se nada tivesse acontecido. Você olha assim, pô, mas que isso aqui é meu familiar, é bipolar, o que essa pessoa tem? Né? Um dia ela está de um jeito, outro dia. Então eu preciso mostrar para aquela pessoa, não é que eu vou guardar mágoa, mas eu preciso sentar, olha, nós temos que conversar, porque isso fez isso. A pessoa vai entender, puxa, eu não imaginava que eu fiz tudo isso. Puxa, eu não imaginava que a minha atitude provocou tudo isso em você. Agora a pessoa está arrependida. Agora ela vai te pedir o verdadeiro perdão e ela vai ter condição de mudar. Leia de novo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, ele comete o quê? Não diga que não foi nada, porque foi, às vezes feriu, às vezes machucou. Então eu tenho que fazer o bem para essa pessoa, está na minha mão, fazer o que Jesus mandou fazer, repreender. Se eu não repreender, eu estou pecando por omissão. Eu também estou errando nisso. Então está nas nossas mãos fazer o bem e repreender aquele que nos feriu. Porque repreender essa pessoa faz mais bem para ela mesma do que para nós. Eu não posso sair por aí dizendo que não foi nada. Às vezes o seu pai vai chegar, você me perdoa por tudo que eu te fiz na vida. Você olha para ele, não foi nada. Como é que não foi nada? Você tem complexo de inferioridade. Você é uma pessoa travada. Você tem vários problemas por causa da criação. Como é que você vai olhar, eu te perdoo, não foi nada? Eu não estou dizendo que você não vai perdoar, mas eu estou dizendo que você tinha que sentar e dizer, olha, eu te perdoo, mas eu quero que você mude, porque você me feriu com isso, com aquilo, nunca me deu atenção, eu queria sempre teu abraço, nunca recebi, por isso que eu me tornei uma pessoa carente, emocionalmente. Então aquela pessoa provocou várias coisas em você, aí você olha para a pessoa e simplesmente diz que não foi? Sabe que às vezes só dessa conversa, só de você falar a verdade para a pessoa, às vezes você já se alivia. Só de você dizer, olha, eu vou te perdoar, mas eu preciso dizer que tal coisa me feriu aqui, me feriu lá e me feriu lá. Eu quero que a gente fique resolvido. Então eu preciso fazer o que Jesus disse. A gente precisa ter a conversa, porque não adianta só eu ter misericórdia. É com a misericórdia e com a verdade que se purifica a iniquidade. Eu vou fazer o que a Bíblia diz. Antes de dizer eu te perdoo, eu preciso falar o quanto me machucou, para você entender o que você fez e poder verdadeiramente se arrepender. Não banalize o perdão. Não é só dizer que não foi nada. Jesus disse, se o teu irmão pecou, e se ele te procurar, Jesus disse, antes de perdoar, faça o quê? Repreenda. Fala para a pessoa o que ela fez, aonde machucou, o quanto feriu. Isso vai fazer bem para você e vai levar essa pessoa
ao verdadeiro arrependimento. Sem correção, ninguém muda. Vamos ficar de pé. Olá, meu querido, você acabou de assistir uma das mensagens do meu canal. Muito obrigado por ter você aqui no canal PR Luiz Vargas. Eu peço, se for possível, deixe o seu like para que o YouTube possa sugerir esse vídeo para outras pessoas. Compartilhe no Facebook, compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas com essa palavra, que eu tenho certeza que te abençoou e vai abençoar outras pessoas. Um abraço.